Graça e paz, queridos alunos e professores da EBD, o Edson Barbosa, criador do método Aprendendo com a Bíblia. Neste vídeo, estaremos fazendo um pequeno resumo da lição de número 12, que traz como tema Vivendo no Espírito. O texto áureo nos diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Gálatas, capítulo de número 5 e o versículo de número 22. A verdade prática nos diz: o avivamento espiritual traz uma realidade de vida no Espírito. Nesta lição, estaremos abordando 3 objetivos principais. O primeiro objetivo é destacar o que significa andar no Espírito e a sua importância para a condução da vida espiritual. Segundo objetivo é apontar os aspectos que envolvem o confronto entre a carne e o Espírito. E o terceiro e último objetivo é ressaltar os dons e o fruto do Espírito como predicados essenciais para a vida e o caráter cristão. Pois na introdução nós já podemos perceber que quando um crente aceita a Cristo como seu único e suficiente Salvador, ele não entra em um mar de rosa. Não, como muitas das vezes são apregoados por aí. Pelo contrário, nós passaremos sim por adversidade, por situações, por coisas constrangedoras. Isso mesmo. Para quê? Para que possamos experimentar o verdadeiro avivamento que vem da parte do nosso Deus. Mesmo porque quando aceitamos a Cristo, o Espírito Santo de Deus repousa sobre as nossas vidas e começa a habitar em nós. Daí, conforme Jesus ele foi batizado e depois foi levado pelo Espírito ao deserto, jamais seremos diferente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A pergunta é: por que nós somos provados? Por que nós somos levados ao deserto? Por que nós somos conduzidos ao deserto? Através do Espírito Santo. Seremos conduzidos ao deserto para sermos aperfeiçoados por Deus. Uma vez sendo aperfeiçoados, seremos avivados para a glória do grande e eterno Deus Jeová. Seremos conduzidos ao deserto para um aperfeiçoamento e termos experiência da parte do nosso Deus. Acredita nisso em nome de Jesus. Pois bem, o primeiro tópico irá nos falar sobre a vida no Espírito. A vida no Espírito. O primeiro subtópico nos diz o seguinte: andando em Espírito. Andar em Espírito significa viver uma vida de prática espiritual. Atente-se para isso. Andar em Espírito significa viver uma prática espiritual. Por isso, o apóstolo Paulo, ele escrevendo, ele disse desta seguinte natureza: digo, porém, andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Ou seja, quando eu ando em Espírito, eu não dou autonomia para a carne prevalecer. Gálatas capítulo 5 e o versículo de número 16, Paulo é categórico em afirmar: quando eu ando em Espírito, eu não dou autonomia
economia para a carne. Pois bem, quando vivemos em uma prática, quando eu e você, melhor dito, vivemos em uma prática espiritual, nós não temos tempo para concupiscência. Pois bem, e o que é concupiscência? Para que possamos compreender melhor essa expressão ou esta palavra concupiscência. Existem alguns conceitos dentro desta palavra, mesmo porque nesta lição estaremos falando algumas definições de forma bíblica. Mas eu gostaria de apenas me ater em cobiça de bens materiais. Concupiscência também significa dizer cobiça de bens materiais. O crente, quando começa a andar em espírito, ele não se preocupa com as coisas apenas materiais. Não, ele começa a buscar as coisas espirituais. Isso mesmo, é por isso que em Mateus, no seu capítulo de número 6, e o versículo de número 33, escrito está: buscais primeiro, em primeiro lugar, o reino dos céus, a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, quando eu começo a buscar as coisas do alto, Deus começa a me dar as coisas de baixo. Entendeu o mistério? Quando eu ando em espírito, eu estou buscando as coisas celestiais e Deus me proporciona as coisas materiais. Por quê? A prática espiritual me prepara para as bênçãos espirituais e, consequentemente, as bênçãos materiais. Andar em espírito é viver uma vida de prática espiritual. Certo assim, professor? Certo assim, aluno? Não esqueça disso. Andar em espírito é viver em uma prática espiritual. E uma dessas práticas espirituais é buscar as coisas celestiais, e Deus se preocupa com as coisas de baixo, com as coisas terrenas, com as coisas materiais. Pois bem, o segundo subtópico nos diz assim: por que andar em espírito? Por que eu devo andar em espírito? Porque nós devemos andar em espírito. Nós, de fato, precisamos andar em espírito para não sermos mais condenados, uma vez que já fomos resgatados da condenação. Você lembra você lembra que você estávamos condenados à morte? Estávamos condenados a irmos para o inferno, mas eu e você fomos resgatados por Cristo. Não é à toa que o apóstolo Paulo, escrevendo em uma das suas cartas em Romanos, no seu capítulo de número 8 e o versículo de número 1, escrito está, ele diz assim: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, quando eu estou em Cristo, a condenação que estava reservado para mim não existe mais sobre a minha vida. Mas ela acrescenta dizendo desta seguinte natureza: que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, para que essa condenação não venha me alcançar, eu preciso andar em espírito. Para que a condenação não me alcance novamente, eu preciso andar em espírito. Você percebeu aqui que Paulo disse: agora nenhuma
condenação há? Ele se expressou a palavra ou a expressão agora é porque eu e você, nós tínhamos uma condenação. Isso mesmo. Mas para que essa condenação não venha sobre mim novamente, para que essa condenação não venha te alcançar novamente, se faz necessário andar em espírito. Eis aí a razão porque você precisa andar em espírito. Por que eu preciso andar em espírito? A resposta: andar no espírito me traz vida. Andar no espírito, ou em espírito, melhor dito, me traz vida, uma vez que estava condenado à morte. Quando eu ando em espírito, me traz vida. Bendito seja o nome do Senhor. O terceiro subtópico nos diz assim: como andar em espírito? Como andar em espírito? A primeira coisa que eu preciso saber para que eu possa andar em espírito é que eu tenho de ter o Espírito Santo de Deus na minha vida. A primeira coisa que eu preciso ter a consciência, eu preciso ter essa percepção, é que o Espírito de Deus está na minha vida. Se você abrir a sua Bíblia, que estou aqui com ela aqui, em João, no seu capítulo de número 17, capítulo de número 14 e o versículo de número 17, escrito está: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estarás em vós. Ou seja, o Espírito que habita em mim, o mundo não conhece, mas você conhece. Além dele habitar em você, está com você. João, escrevendo aqui este Evangelho de Jesus Cristo, o seu capítulo de número 14 e o versículo de número 17, ele está enfatizando para mim e para você, dizendo que o Espírito de Deus habita em mim e está comigo. Oh glória! Ele está dentro de mim e está do meu lado, me orientando, me guiando e me conduzindo. Então a primeira coisa que eu preciso saber para que eu possa andar em espírito é que ele deve estar dentro de mim. É que eu tenho que ter essa percepção, essa sensibilidade que o Espírito habita dentro de mim. Daí por diante, eu vou ser guiado pelo Espírito de Deus. Sim, quando eu tenho essa certeza, quando eu tenho essa convicção que o Espírito de Deus está dentro de mim, então eu serei guiado pelo Espírito Santo de Deus. Oh maravilha! Pois lá em Romanos, no seu capítulo de número 8 e o versículo de número 14, nos dá de forma mais categórica essa fala a qual eu estou falando aqui. Pois todos nós sabemos que não é fácil andar no Espírito por conta da natureza pecaminosa herdada após a queda do homem. Ou seja, a natureza pecaminosa faz com que busquemos as coisas que não agradam a Deus. Todavia, quando nós aceitamos a Cristo como Salvador de nossas vidas, nós nos tornamos uma nova criatura na pessoa bendita do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sobretudo, precisamos manter este relacionamento espiritual. Ou seja, quando eu aceito a Cristo,
eu me torno uma nova criatura. Em 2 Coríntios, capítulo de número 5 e o versículo de número 17, escrito está: aqueles que estão em Cristo, ou aceitaram a Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo passa a se fazer novo. Pois bem, quando eu aceito a Cristo como único e suficiente Salvador da minha vida, eu passo a ser uma nova criatura. Eu passo a viver uma novidade de vida. Sim, mas sobretudo eu devo manter este relacionamento. Eu tenho que manter essa transformação. Eu preciso manter essa intimidade com Deus. Só assim eu passarei a andar em espírito. Quando eu ando em espírito, é ter dentro de mim, dentro de nós, o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Vamos para o nosso segundo tópico. O segundo tópico nos diz assim: o confronto entre a carne e o espírito. O primeiro subtópico nos diz assim: carne versus espírito. Pois bem, a queda do homem, ou após a queda do homem, ou seja, trouxe sobre nós a natureza carnal herdada de Adão, conforme todos nós já sabemos. Faz com que essa carne seja alimentada pela concupiscência, onde ela se inclina para os desejos pecaminosos criados pelo diabo, com o objetivo de afastar os seres humanos, com o objetivo de afastar eu e você de Deus. Isso mesmo, assim como ele fez com Adão. Então essa natureza que foi herdada através de Adão e nos alcançou, faz com que ela seja alimentada com essa concupiscência, que faz com que venhamos sermos inclinados para os desejos pecaminosos e possamos fazer tudo aquilo que venha desagradar a Deus. Todavia, uma vez que eu passo a desagradar a Deus, o resultado é esquecer de Deus e procurar agradar a natureza pecaminosa. Uma vez que eu passo a desagradar a Deus, o resultado vai fazer com que eu venha se esquecer de uma vez por todas de Deus e vou procurar agora agradar a minha carne, a natureza pecaminosa. E essa consequência dessa luta entre a carne e o espírito, Paulo ele faz questão de nos aconselhar, dizendo desta seguinte natureza: entre a carne e o espírito, ele faz questão de dizer o seguinte: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então existe uma luta travada, existe uma guerra travada entre a carne e entre o espírito. Por quê? Porque a natureza a qual nós herdamos de Adão nos inclina a satisfazer os desejos carnais, faz com que venhamos alimentar os desejos pecaminosos. E existe essa luta travada entre a carne e o espírito. Porque no segundo subtópico estaremos falando sobre as obras da carne. Isso mesmo. Aí você irá perceber realmente essa luta travada que existe entre a carne e o espírito, ou entre o espírito e a carne. Então vejamos o segundo subtópico. Diz assim: as obras da carne. Em termos bíblicos, a carne é a natureza caída
do homem. Todos nós sabemos, carne, dentro desse conceito aqui de forma bíblica, dentro do termo bíblico, significa a natureza caída do homem. Sendo assim, todas as práticas, pensamentos, atitudes que não agradam a Deus são obras da carne. Ou seja, toda a prática, todas as atitudes, todos os pensamentos que venha desagradar a Deus está relacionado às obras da carne. Isso mesmo. Logo, eu entendo Paulo escrevendo ao Gálatas 16 tipos de obras carnais, sem fechar a lista. Isso mesmo, pois Paulo faz questão de dizer ou acrescentar dizendo: e coisa semelhante a essas. Essas obras aqui podem ser classificadas em quatro categorias, que são elas. Primeira categoria: práticas sexuais ilícitas. Práticas sexuais ilícitas. E o que são práticas sexuais ilícitas? É adultério, é fornicação, é impureza, é lascívia. Agora vem a pergunta: adultério e fornicação não são as mesmas coisas? Não. Fornicação é uma coisa e adultério é outra coisa. Por isso que Paulo fez questão de estar na lista dessa práticas sexuais ilícitas: adultério e fornicação. Então, o que é adultério? Adultério é quando existe um casamento, existe um casal e este casal passa a trair a sua esposa ou o seu esposo. Esse cônjuge, ele acaba traindo o seu parceiro, a sua parceira, o seu companheiro, a sua companheira, o seu esposo, a sua esposa. Então isto é adultério. Dentro de um relacionamento, ele vai procurar outro relacionamento fora. É chamado de adultério. E o que é fornicação? Fornicação é o sexo antes do casamento. Quando alguém se relaciona e passa a ter uma prática sexual sem estar casado, é chamado de fornicação. Então, existe uma diferença entre fornicação e adultério. Adultério é quando alguém é casado e procura uma prática sexual fora do casamento. Isso mesmo. Fornicação é quando não são casados e têm uma prática sexual. Mas também tem outra expressão aqui que é lascívia, que está dentro da prática sexual de forma ilícita. Então, o que é lascívia? Lascívia é a sexualidade usada de forma errada. Ou seja, alguém que conduz uma sexualidade de forma errada está cometendo uma lascívia. Segunda categoria aqui é práticas religiosas. Isso mesmo, práticas religiosas. E o que são práticas religiosas? Está enquadrado entre idolatria, está enquadrado entre feitiçaria e heresia. A terceira categoria é mau relacionamento humano. E o que seria isso? Seria inimizades, ira, emulações, inveja, homicídios. Aí tem essa palavra aqui, emulações. E o que é emulação? Pois bem, a palavra emulação é o sentimento que leva o indivíduo a tentar ser igual ou superior a outra pessoa. É a palavra emulação. Isso mesmo. E a quarta é vícios e maus hábitos. Vício e mau hábitos. E o que é vícios e maus hábitos? Fala de bebedice e glutonarias. Isso mesmo. O apóstolo Paulo encerra essa parte da carta dizendo que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Tudo isso que foi citado aqui, que foi listado aqui,
Paulo, ele é contundente em dizer que estes não poderão herdar o reino do céu. Isso mesmo. Terceiro e último tópico nos diz o seguinte: o avivamento pelo fruto do Espírito. Primeiro subtópico do terceiro tópico fala o seguinte: dons e fruto do Espírito são características essenciais para a vida do cristão. Isso mesmo. Mas nem todos os cristãos são portadores dessa graça, dos dons espirituais. Mas todos, sim, todos devem experimentar e testemunhar o fruto do Espírito em sua vida. Por quê? Porque o fruto te leva ao céu, mas o dom não te leva ao céu. Sim, o fruto te leva ao céu, mas o dom, ele não vai te levar ao céu. Você já leu em 1 Coríntios, melhor dito, o capítulo de número 13 a seguir? Aí o apóstolo Paulo, ele faz questão de listar uma lista de dons espirituais. E aí ele acrescenta o fruto do Espírito, que é o amor. Você pode ter o dom de profecia, o dom de profetizar, o dom de interpretar. Se não tiver o fruto, que é o amor, não adianta nada. Por quê? Porque o fruto te leva sim ao céu, mas o dom não te leva ao céu. Por que eu estou dizendo isso? Porque existe uma diferença entre fruto e dom, ou entre dom e fruto. Por quê? O que é fruto? O fruto é uma obra divina na vida do cristão. O fruto é uma obra divina na vida do cristão, sendo gerado pelo Espírito de Deus em nós. Enquanto o fruto é gerado em nós, já o dom, ele é concedido a nós. O fruto é gerado em nós, mas o dom, ele é concedido a nós. Não esqueça disso. O fruto, ele é gerado, mas o dom, ele é concedido a nós. Isso mesmo. Segundo subtópico, nos diz assim: os 9 aspectos do fruto do Espírito. Isso mesmo. Paulo faz uma lista dos 9 frutos do Espírito, começando com amor. Amor significa dizer que o amor de Deus, o amor verdadeiro, com sinônimo do amor ágape. Isso mesmo, o amor de Deus no coração do homem. Segundo, ele diz gozo. Gozo é alegria. Isso mesmo, é alegria produzida pelo Espírito Santo. Paz é a paz de Deus que excede todo o nosso entendimento. Isso mesmo. Outra, longanimidade é a paciência para suportar as adversidades, os defeitos dos outros. Ou seja, essa longanimidade me dá a paciência para suportar as diversidades e também os defeitos dos outros. Por quê? Porque todos nós temos defeito. E se todos nós temos defeito, Deus tem que me dar essa capacidade de eu suportar o defeito também do meu irmão. E o meu irmão, por sua vez, tem que ter essa longanimidade para que possa também suportar os meus defeitos. A outra é benignidade. É a qualidade de quem é benigno. Ou seja, todos nós precisamos ter isso em nossas vidas. A outra é bondoso. Eita glória! Bondoso quer dizer complacente, perdoador. Bondade significa ou se refere àquele que é bom. E só é bom quem tem o Espírito Santo de Deus em sua vida, porque o Espírito te conduz, te impulsiona a fazer uma bondade, uma caridade. Isso mesmo. Fé aqui não está se referindo a uma fé natural, mas esta fé aqui, ela é produzida pelo Espírito Santo no coração dos que creem em Deus, conforme a
Escritura, isso mesmo, mansidão, diz respeito àquele que é manso, é o sinônimo de brandura, isso mesmo, uma pessoa que é dócil, uma pessoa que é sossegado. E por fim, temperança, que quer dizer autocontrole, domínio próprio. Eita maravilha! O apóstolo Paulo, ele faz questão de listar esses 9 aspectos do fruto do Espírito de Deus. Pois bem, o terceiro e último tópico nos diz o seguinte: contra o fruto do Espírito não há lei. Paulo conclui de forma categórica: contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne, isso mesmo, com as suas paixões e também com as suas concupiscências. Se vivemos no Espírito, certamente também andaremos em Espírito. Gálatas capítulo de número 5, versículo de número 23 a 25. Os dons espirituais só têm valor se forem acompanhado do fruto do Espírito. Não adianta profetizar, interpretar, se não tiver o amor. Cuidado, certo assim? Conclusão. Por fim, crentes avivados são beneficiados com grandes bênçãos da parte de Deus, pois eles andam em espírito e não andam conforme as concupiscências da carne. Glória a Deus. Espero ter ajudado e conto com você no próximo vídeo, em nome